Fala galera, beleza? O Tite vai deixar a seleção brasileira. Pois é, depois de duas Copas do Mundo, ele enfim resolve falar sobre o seu futuro. Ele deu uma entrevista hoje para a redação do Sport TV e não teve como mentir. Foi meio que pressionado e ele acabou falando que depois da Copa do Mundo do Catar, que encerra em dezembro, independente do resultado, ele vai sim deixar a seleção brasileira. Vamos conversar sobre isso para a gente fazer uma análise aqui do qual é a ideia e quem é o técnico Tite, quem pode ser o próximo treinador, porque estão falando cada nome, a gente precisa fazer um breve comentário. Deixa seu like aí então para nós, se inscreve no canal, quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Léo Nascimento, jornalista de informação, criei esse canal para fazer análises de futebol, análise de jogos e assuntos relacionados principalmente a jogadores, treinadores relacionados ao futebol brasileiro. Vamos lá, dá essa moral para nós aqui, se inscreve aí e ative as notificações para poder ver vídeos, né? Porque o Tite revelou que vai deixar a seleção depois da Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Catar. Ano de Mundial, o Mundial vai ser diferente esse ano, vai ser em novembro e dezembro, e independente do tempo do qual é a colocação que ele vai ficar, que o Brasil possa ficar, ele já, uma pergunta meio que desconcertante, ele falou que não pretende renovar, que seu ciclo encerra agora, e o que ele vai fazer depois, a gente não sabe. Até então, pelo que se indica, ele terá um tempo para família, um tempo para poder ficar, para descansar, mas a gente sabe há muito tempo mesmo, que ele tem um sonho de ir para a Europa, treinar um time da Europa ou de repente uma outra seleção. Essa que é a ideia dele. O Tite, para quem não lembra, ele começou treinando o Guarani no Rio Grande do Sul e depois ele foi para o Caxias, onde ele teve o seu primeiro grande momento, né? Ele venceu o Grêmio numa final de campeonato gaúcho, no time do Grêmio contra o Caxias venceu o Grêmio numa final do campeonato gaúcho, com o Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho, no caso, venceu por 3-0, né, no primeiro jogo, empatou o segundo em 0-0. Ele passou por Guarani, Caxias, Veranópolis, Ipiranga, Juventude e Caxias. E aí o Grêmio contratou ele e ele acabou sendo campeão da Copa do Brasil em 2001. E em seguida ele ficou 2002, 2003, e aí foi para São Caetano. Teve uma breve passagem lá e aí, então foi para o Corinthians. Depois do Corinthians, teve aquela história toda do Atlético Mineiro, que acabou sendo rebaixado. Ele era um dos treinadores que colaborou com aquele elenco que todo mundo fala a respeito. E aí ele foi para o Palmeiras, foi para o Al Ain, voltou para o Brasil, treinou o Inter por um período, onde foi campeão da Copa Sul-Americana. E aí depois ele foi de volta, saiu fora do país e ele foi para o Corinthians. Do Corinthians ele assume a seleção brasileira. Muito criticado muitas vezes, ele pegou até a seleção brasileira no momento conturbado, onde o Dunga era treinador, e aí ele assume a seleção para pegar, leva para a Copa em 2018, monta aquele elenco. Eu tinha uma análise para fazer a respeito daquele elenco de 2018, que ele ficou muito é, ele ficou muito preocupado, o próprio treinador muito preocupado em dar um resultado logo, né? Porque o treinador de seleção brasileira tem que ser campeão. Então ele chegou para ser campeão. Não conseguiu e aí pediu mais um tempo agora para poder chegar e brigar com isso. E ele lamenta muito que nessa preparação para essa Copa, onde ele teve mais tempo para poder montar o time e achar algumas peças que são jogadores que vêm surgindo, a gente pode falar do Rafinha, que chegou agora e surgiu em alto nível, ele tenta aí redescobrir o Felipe Coutinho. Eu sou um admirador do Felipe Coutinho, mas não vejo ele com um potencial tremendo para jogar na seleção brasileira, se não montar um esquema que ele possa jogar. E eu acho que a seleção brasileira, se tu não tem um cara muito diferenciado, tipo Romário, Ronaldo, que tu sabe que vai resolver, fica difícil, né? E tu montar um esquema para um cara do meio campo fazer trabalhar, é difícil tu ter uma lembrança de alguém que vai fazer isso, né? Eu lembro do próprio Tite, quando ele montou o Corinthians, que com um falso 9 com o Sheik, né? Que foi campeão mundial, campeão da Libertadores. Aquela forma de jogar, ele conseguiu adequar todos os jogadores naquele time e deu certo, né? E tanto que depois, no Mundial, acabou o
Paulo Guerreiro fazendo gol, né? Enfim, e aí agora ele larga a seleção brasileira, ele avisa que vai deixar a seleção brasileira, que é um ciclo que se encerra. Não sei até por onde ele vai passar a partir dali e o time que ele vai levar para a seleção, para a Copa do Mundo. Então, tudo se encaminha. Né? Ele diz que vai até o final do Mundial e pronto, ele encerra por ali, ele fala que não tem por que mentir, que não quer falar sobre isso. Não tem mais, né? Não queria esconder, ele só achava que não era o momento de falar agora, mas já que perguntaram, era esse detalhe. E ele lamenta a preparação para essa Copa do Mundo, que ele não conseguiu fazer amistosos contra seleções da Europa, né? Que é um alto nível lá. Até por isso é que se fala muito em convocar jogadores que estão na Europa. E aí tu consegue, porque eles estão lá naquele mesmo nível, disputando aquele mesmo nível de competição que os jogadores da Europa que estão. Então, tu acabar disputando, fazer um amistoso com o Uruguai, com a Argentina, Chile, Colômbia, não é todos os titulares deles estão na Europa. E então tu não tem a mesma pegada do jogo, né? Essa é a diferença. Agora, se me perguntar se a seleção brasileira ela é favorita, o Brasil sempre é favorito. Vai sofrer para chegar, sempre é favorito. E se tu me perguntar se o Tite está fazendo um bom trabalho na seleção, cara, ele está fazendo um bom trabalho. Ele está tentando achar os melhores, nos seus melhores momentos. Eu acho que é para isso que ele pegou agora esse caminho, para não ter aquele mesmo erro. Eu gosto sempre de lembrar, com amigos com quem eu converso, sobre a seleção de 2010, que o Dunga não levou o Neymar nem o Ganso, porque eles não estavam no seu hall, né, de jogadores que trabalharam aqueles 4 anos e ele acabou não levando os dois que poderia fazer ser diferenciado. De repente, o Neymar, naquele momento, poderia até nem jogar, mas estaria mais preparado para uma seleção. Né? Ele teria mais ideia sobre o que é realmente a seleção brasileira. Eu acredito, né? Isso é uma opinião minha nesse caso aí, que eu acho que deveria ter levado naquele momento. Talvez o Tite agora esteja fazendo isso, porque o Rafinha surgiu muito bem. Então ele está sendo um diferencial. Ele achou uma posição para o Paquetá. Eu gosto do Paquetá, gostava dele quando ele estava no Brasil. Quando ele foi para a Europa, ele não conseguiu se acertar. Agora, com o Tite, parece que ele encaixou o treinador dele lá na França, também encaixou ele e deu certo. Tem outros jogadores que vão surgir. É nesse caminho que eu acabo levando a ideia do treinador. Bom, sobre o Tite sair, eu lamento, eu gostaria dele mais 4 anos. Eu acho que ele é aquele treinador que teria que ser vitalício, né? Parece que ele conseguiu fechar na CBF um jeito que está sendo blindado. Ele está sendo blindado, nada chega próximo dele. É nisso que eu vejo. Então ele, para mim, tinha que ser o treinador para mais 4 anos e ir batendo assim, entendeu? Que daí ele vai começar a montar uma estrutura, também juntar uma busca com as categorias de base da seleção, fazer uma mescla ali para começar a adaptar e trazer os caras para montar um time, né? Que tem esse projeto na seleção brasileira há muitos anos. Né? Eu gosto de falar da seleção de 94, ela tinha 8 jogadores que disputou as Olimpíadas de 88. E a galera não lembra. Né? Então, o Jorginho jogou a Copa do Mundo, o Zinho, a Copa do Mundo, não, as Olimpíadas. Eram 8 jogadores que estavam naquelas Olimpíadas e a galera não lembra disso. Então, existe esse projeto, só tem que ser retomado. Bom, enfim. E aí se fala em treinadores, que agora é a parte mais polêmica, né? Eu fiz uma pesquisa aqui na internet e aí tem pessoas falando, para vocês terem uma ideia, primeiro nome Jorge Jesus, aí depois vem Fábio Carille como possível, já que está desempregado, poderia fazer um trabalho já de aglomerar, de entrar junto na seleção para assumir depois. E aí bateu o Jorge Jesus, bateu o Guardiola, o próprio Abel Ferreira, que também foi dito assim, supérfluo, mas foi dito. E aí eu bato aqui, sim, que eu acho que o treinador... eu não sei se o Guardiola teria o perfil de uma seleção, mas como ele já se demonstrou, já falou publicamente que tem o sonho de treinar a seleção brasileira, para mim seria o cara. Então eu acho que o Pepe Guardiola era um cara que poderia montar e fazer um trabalho de seleção brasileira para vir de base até o profissional, até a parte principal da seleção principal e organizar todo esse caminho. Acho que o Pepe Guardiola seria.
Eu não sei vocês, se vocês chegaram até aqui, comenta aqui o que vocês acham a respeito, porque para mim, no momento, seria o treinador ideal para assumir a seleção brasileira depois do Tite. Comenta aí, dá o like e se inscreve. Até mais.